vai além do que eu possa pensar ou imaginar. Teu perdão sem fim me constrange e me leva até ao pé da cruz, diante do imenso ato de amor. Meu coração dispara e não sei o que fazer. Tua morte trouxe vida a todo pecador. Agora só me resta agradecer-te, ó Senhor. Lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer. Por sua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer. Por sua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Teu amor por mim vai além do que eu possa pensar ou imaginar. Teu perdão sem fim me constrange e me leva até ao pé da cruz, diante do imenso ato de amor. Meu coração dispara e não sei o que fazer. Tua morte trouxe vida a todo pecador. Agora só me resta agradecer-te, ó Senhor. Lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer. Por sua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer. Por sua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. O teu amor não tem limites. Se preciso fosse, morrerias outra vez só para me salvar. Oh, oh, em meu coração só tenho gratidão por tudo que fizestes por mim. Oh, oh, lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer. Por sua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Lindo Jesus, te agradecer é o que posso fazer. Por sua morte na cruz ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Ofereço minha vida como oferta de amor a ti. Teu amor por mim. Amém?
Bom sábado, igreja. Voltei de novo. Dei os anúncios para vocês mais cedos e agora eu estou aqui para estudar um pouco com vocês a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre reverência e adoração, o que pode ser até redundante, porque a reverência faz parte da adoração. Só que eu vou dar uma pincelada na adoração, né? Passar por cima dela, porque para a gente entender o que é reverência, o que é necessário, por que você precisa ter reverência, é necessário que você entenda que ela faz parte da adoração a Deus. A adoração a Deus é completa, é muito grande. Então eu vou falar um pouquinho sobre adoração e um pouco sobre reverência. E antes, deixa eu... Está funcionando. Antes de eu começar a falar um pouquinho do assunto, eu quero ler um texto com vocês, eu quero que vocês prestem muita atenção nesse texto. Ele está presente quando os homens se congregam para o culto a Deus. Vocês imaginam quem é esse ele aí? Errado. É Satanás. Misericórdia. Mas você vê que interessante, ele está no culto a Deus. Você pensa, quem são? São os anjos? São os diáconos? São os anciãos? É o departamento da música? Também, mas é Satanás. Continuando o texto. Semelhante a um hábil general, formula de antemão seus planos. Vendo ele o mensageiro de Deus, examinando as escrituras, toma nota do assunto a ser apresentado. Sabe o que esse texto está dizendo? Quando eu estava lá na minha casa, preparando o sermão, Satanás fez assim por cima do meu ombro, para ver o que eu estava escolhendo para falar aqui hoje. E empregue então todo o seu engano e astúcia no sentido de amoldar as circunstâncias, a fim de que a mensagem não atinja aqueles a quem ele está enganando a respeito daquele mesmo ponto. Imagina que eu fosse pregar sobre mordomia hoje, e tem alguém que não devolve o dízimo, não acredita mais na oferta, não interessa o porquê. E eu fosse pregar sobre isso hoje, sabe o que Satanás ia fazer? Ia dar um jeito daquela pessoa não vir na igreja. Ia dar um jeito de colocar alguém do lado dela para ficar puxando assunto. Então fala, alguém que mais necessite da advertência estará empenhado em alguma transação comercial que requer a sua presença ou de algum outro modo, será impedido de ouvir as palavras que se lhe poderiam demonstrar um cheiro de vida para a vida. Você vê a importância de você prestar atenção no culto? Às vezes, Deus preparou uma mensagem para você, só que Satanás, ele sabe que você precisa ouvir aquilo. E ele vai, de todas as formas possíveis, tentar impedir você de ouvir aquela mensagem. Primeiramente, ele vai tentar impedir que você venha na igreja. E se ele não conseguir fazer isso, ele vai, de toda maneira, colocar empecilhos para que você não ouça, para que você não escute, para que você não preste atenção. E é por isso que eu quero orar agora com os irmãos, para que Deus, que é mais poderoso que Satanás, não possa fazer isso nesse culto e nenhum outro que esteja acontecendo nessa manhã. Porque Ele é mais poderoso. E eu tenho certeza que se você... Porque essa mensagem que eu preparei, ela serve primeiramente para mim. A gente fala muito isso, quem está pregando, né? Mas é sincero. Serve muito para mim. Por quê? Tem muitos erros meus lá também. E isso é até um perigo. Por quê? Porque você pode estar vendo eu pregar aí, e eu falo assim, fulano não pode conversar no culto. E aí você pode pensar, mas o Hélito conversa no culto, eu já vi ele conversando. Então eu quero dizer aqui, eu também sou pecador e eu também sou falho. E muitas das coisas que acontecem que eu vou falar aqui, eu já fiz. E eu quero parar de fazer. E junto com os irmãos agora eu vou orar para que Satanás não possa impedir a gente de absorver esse conteúdo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero pedir agora que os seus anjos, ó Deus, nos protejam aqui na sua santa casa, ó Deus. Sabemos que Satanás está fazendo de tudo para impedir que a gente entenda a sua palavra, que a sua mensagem atinja os nossos corações, ó Deus. Mas eu tenho certeza que o Senhor está muito mais interessado que nós tenhamos comunhão contigo, ó Deus.
nos ensina a adorar e nos dar compreensão e entendimento do que vai ser apresentado hoje, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Acho que agora ninguém vai conversar, hein? Vamos ver. Eu estava num curso lá na APL e o pastor, ele apresentou a igreja de uma maneira muito interessante. Ele falou que a igreja se parece com um avião. E o pointer não funciona. E por que ele falou que a igreja se parece com um avião? Quando nem todo mundo já voou de avião. Então, às vezes, quando a gente vai para voar, eu também, por exemplo, eu nunca voei, nunca andei de avião. Então, quando a pessoa vai a primeira vez, ela está meio perdida, ela não sabe o que faz, onde que senta, como que funciona. E tem gente que já voa inúmeras vezes, o cara já conhece a recepção, já conhece a aeromoça, porque aquilo é comum para ele. E na igreja é assim também, às vezes para você é comum, você vem aqui sempre, então você entra, já cumprimenta todo mundo, já procura o seu cantinho, já senta. Mas tem gente que é a primeira vez, e aí para isso que tem lá a recepção do aeroporto, a pessoa que faz o check-in, tem lá as aeromoças, né? Que no caso a gente poderia até comparar com a equipe de recepção, né? As aeromoças, os comissários de bordo, a equipe de recepção, os diáconos. Chega uma pessoa nova, não sabe como que faz, ela senta aqui, ó, procura um lugar, entendeu? É bem parecido. Assim como num voo no aeroporto, tem que chegar antes do voo começar. Se depois que você chegar aqui na igreja deve ter a misericórdia. Se você chegar atrasado, você ainda consegue participar de alguma coisa do culto. Mas não, se você chegar atrasado para pegar seu voo, ele vai embora e você fica para trás. E nessa história aí, também tem uma comparação muito interessante. Para um voo acontecer, necessitam muitos fatores. Precisa vender a passagem. A companhia aérea precisa vender a passagem. Então, se ela vende pela internet, a estrutura é maior ainda, porque ela precisa contratar um servidor, ela precisa alguém para colocar esse site, precisa ter o gerenciamento financeiro, então precisa estar conectado com um banco, precisa estar conectado com um banco de dados, para saber se não está vendendo mais passagem do que tem dentro do voo. Complexo esse negócio. Aí quando você chega lá, tem que ter no aeroporto toda uma estrutura, tem que ter alguém na segurança do aeroporto, tem que ter alguém para checar a sua bagagem, tem que ter alguém para fazer a comida que vai servir no avião, alguém tem que abastecer o avião, quando o avião decola, tem que ter alguém na torre de controle para ver se não vai colidir um avião com outro. Só que esse avião só levanta voo quando o piloto assume o controle e ele sobe. Assim a igreja também funciona. Precisa de muita coisa para uma igreja funcionar. Alguém precisa abrir a porta, alguém precisa limpar o chão, alguém precisa preparar a mensagem, alguém precisa estar aqui controlando o som, alguém precisa estar controlando o culto, alguém precisa estar assim, alguém precisa estar falando assim, agora é a hora dos anúncios. Então, se o anúncio não acontecer logo, tem que chegar no diretor de comunicação e falar. Ou então, agora é o momento das crianças. Está demorando para acontecer. Então, alguém está preocupado com isso. Chega lá no diretor do Ministério Infantil e fala, agora é o momento da criança, está demorando, porque o culto tem um tempo. Então, precisa de muita coisa para acontecer o culto. Mas se Deus não for o piloto, de nada adianta. Se a pessoa que escolheu a música hoje não pensou assim, Deus se agrada dessa música? Se a música que ela cantou não foi para Deus, não valeria. Se quando eu escolhi esse sermão, eu não pensasse assim, não orasse a Deus e falasse assim, Deus, é isso mesmo que você quer que eu fale nessa manhã? Se eu pensasse assim, essa música me agrada, então eu vou cantar ela. Não, primeiramente tem que pensar, essa música agrada a Deus. Primeiramente tem que pensar, isso aqui é o que Deus quer que eu fale. Se não for baseado nisso, de nada adianta. O culto não é válido, porque o seu foco principal não é Deus. E nessa historinha que eu estava contando, fala que tinha um garotinho. E esse garotinho queria conhecer o piloto. Olha só, que coisa legal. Só que não é tão fácil assim, mas aquele menino estava falando para a mãe dele, que estava do lado dele, mãe, eu quero ver o piloto, eu quero ver o piloto, eu quero ver o piloto. E uma das aeromoças viu aquela coisa do menino, e ela esperou, o avião decolar, ele estabilizou, entrou em velocidade de cruzeiro, o piloto colocou ali no piloto automático,
para ele só ir seguindo na velocidade, e quando chegou o momento certo, o piloto permitiu, a aeromoça falou com o piloto e ele permitiu que o garoto entrasse na sala de comando. E aí aquele menino viu esse monte de botão aí, ó. Nossa, quanta coisa. Aí ele mostrou o radar para o menino, falou assim, isso aqui é o radar. Aí ele depois mostrou o rádio que está por aqui, mostrou o manche que está por aqui, foi explicando para o garoto, ó, assim funciona esse botão, aqui é o rádio de comunicação, esse aqui é o radar. E o garoto ficou impressionado. No final de toda aquela aula, ele deu um broche para o garoto. Aí o garoto saiu da sala de comando ali, com o peito assim, ó, mostrando o broche para todo mundo. E para todo mundo ele falava assim, eu estive com o piloto. Eu estava com o piloto. E é essa a ideia que eu quero passar para você hoje. Eu quero que você conheça o piloto hoje. Eu quero que hoje você não saia daqui sem ter um encontro com o piloto e entender o que ele quer de você. Porque, como eu disse, a gente vai falar sobre adoração. E adoração, às vezes, é um tema chato de se falar. Porque envolve muitos aspectos, envolve muita coisa. E eu vou ler mais um texto com os irmãos, está lá em Testemunhos Seletos, volume 2, na página 193, e isso aqui está falando sobre o nosso culto a Deus. Diz assim, houve uma grande mudança, não para melhor, mas para pior, nos hábitos e costumes do povo com relação ao culto religioso. As coisas consagradas e preciosas, destinadas a prender-nos a Deus, estão quase perdendo a sua influência sobre o nosso espírito e coração, sendo rebaixadas ao nível das coisas comuns. Sabe o que isso quer dizer aqui? Que você está entrando na casa de Deus como se estivesse entrando na casa de um amigo, de qualquer jeito. Que você está tratando a leitura da Bíblia como se fosse a leitura do livro da escola. Que você está cantando aqui como se você estivesse limpando a sua casa e cantando qualquer coisa. Só que a igreja não é isso. A igreja é a casa de Deus. E Ele quer que você o adore plenamente, conscientemente. Só que não é o que está acontecendo, estamos piorando. E isso não é só na Igreja Adventista do Sétimo Dia, não. E eu vou mostrar um vídeo mais tarde para vocês, que vocês vão ver que isso está acontecendo em muitas igrejas. Muitas igrejas estão perdendo o senso do que é reverência, do que é sagrado. O texto continua assim. A reverência que o povo antigamente revelava para com o santuário, lembra como que era no santuário? Tinha aquele monte de regra para os levitas, eles não podiam, nem todo mundo podia, só os sacerdotes podiam entrar dentro do santuário. Quando ia carregar as coisas de Deus, era tudo certinho, bonitinho. Quando Davi foi fazer de qualquer jeito, o que aconteceu? Um homem morreu, porque foi tentar segurar a arca. Você pode pensar assim, nossa, mas ele queria ajudar. Mas não é isso, ele não confiou em Deus. Você vê como que era sério a questão de obedecer o que Deus falava. No santuário tinha essa reverência. Os filhos de Arão, o que fizeram? Levaram fogo estranho para Deus. Morreram, foram consumidos. Por quê? Porque não agiram com reverência. Trataram o que é santo como se fosse comum. E é o que está acontecendo hoje. Entretanto, Deus mesmo deu as instruções para o seu culto, elevando acima de tudo quanto é terreno. Então nós vamos aqui ver um pouquinho mais sobre as instruções que Deus deu para o culto dele. E falando sobre adoração não é um ato nosso, você sabia disso? Você pode falar assim, eu estou indo adorar a Deus, é verdade? Estamos aqui adorando a Deus, é verdade também. Mas a adoração é uma iniciativa divina. Adoração, o sentido da palavra é prestar uma homenagem a quem tem mérito, honrar a quem merece. Mais ou menos esse é o sentido da adoração. E é o que a gente está fazendo aqui, porque Deus tem mérito. Só que o pecado nos fez tão miserável, quando o homem pecou, ele ficou numa situação tão ruim, que não tem nada que você pode oferecer para Deus. O que você pode dar para Deus? Nada. Infelizmente, nada. E é Deus que busca você. E Deus tem buscado a gente desde o Éden. Quando o homem pecou, ele se escondeu. E o que Deus fez? Adão,
Onde você está? Você vê? O homem pecou, quebrou o relacionamento que ele tinha com Deus, e o que ele fez? Se escondeu, e Deus foi atrás dele. Deus está te buscando, Deus quer ver você hoje. Só que a gente não pode dar nada para Deus. Okay? Esse verso aqui a gente usa muito para falar sobre dízimo e oferta, só que ele tem um contexto geral. Está lá em 1 Crônicas 29:14. Porque tudo vem de ti, e do que é teu, tu damos. Então, a adoração que você presta a Deus vem primeiramente dele. Deus te buscou. Quando você sentiu no seu coração o desejo de adorar, foi porque Deus colocou isso lá. Então você não está dando nada mais do que Deus previamente já te deu. E eu gosto muito desse texto aqui que também diz assim, mas aqui quando Jesus está falando com a mulher samaritana lá no poço, e ele diz assim, mas a hora vem, e agora em que os adoradores verdadeiros, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. E a parte interessante porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus busca quem quer o adorar. É interessante, parece que é contraditório, né? Por quê? Eu adoro a Deus porque foi Ele que colocou esse desejo, porque eu não tenho nada para oferecer para Deus, né? Como a gente já viu, por causa do pecado, tudo que eu tenho vem de Deus, inclusive o senso de adoração, o desejo de adorar. E aí fala que Deus procura quem quer o adorar. Você vê que tudo vem de Deus. Ele coloca o desejo no seu coração de adorar, aí você sente, eu quero adorar. Aí Ele vai e te procura, porque você sentiu o desejo que Ele colocou no seu coração. É complicado, mas é lindo. Deus procura você. Ele coloca o desejo no seu coração de adorar a Ele, e depois Ele te procura. Adoração é como a gente se relaciona com Deus. Por que é assim tão complexo? Porque Deus não é qualquer um. Para você adorar a Deus, você tem que fazer isso da maneira correta. Se você quer ter um relacionamento com Deus, a maneira correta é adorando a Ele. E é assim que tem que ser. Então, se você, como Adão, cansou de se esconder atrás de uma moitinha, ouviu a voz de Deus e agora quer adorar Ele, a gente vai entender um pouco mais sobre o conceito de adoração. E a adoração não tem uma forma definida, um jeito certo de fazer. Tem um jeito errado, mas não tem um jeito certo. Por quê? Você pode colocar, como a gente no começo, a gente acabou de cantar o hino Santuário no Templo. No começo não tinha templo, não tinha igreja. E o templo era o quê? O tempo. Deus criou o homem, criou tudo em 6 dias, né? E no 7º dia Ele descansou. E no Éden não tinha um templo, não tinha doxologia, não tinha liturgia, não tinha ritos, não tinha nada disso. O que tinha era obediência a Deus. É isso, obedece a Deus. Era isso o sinal de adoração a Deus. E tinha um marco, sábado, o 7º dia. E é muito inteligente isso porque, assim como tudo que Deus faz, né, é inteligente, por quê? O sábado ele tem 3 características que sim, essenciais. Ele é universal. O sábado acontece aqui, acontece no Japão, acontece na Tailândia, acontece nos Estados Unidos, acontece em qualquer lugar do mundo. Em todo o mundo terá o sábado. A outra característica é que ele é imaterial. Eu não posso tocar o sábado. E isso também é muito importante porque o homem, com a sua mente pecadora, às vezes ele pode se confundir. Porque o homem ele tem mania de adorar as coisas erradas. Até a serpente que Moisés fez no deserto para curar o povo das picadas da cobra, o povo de Deus começou a idolatrar a serpente. Então, o sábado sendo imaterial, é impossível você adorar o sábado. Não tem como você adorar o sábado, é uma coisa imaterial. Muito pelo contrário, o sábado te remete ao 7º dia, que te remete à criação, que te remete ao descanso, que te lembra de Deus, que é Criador, que é Salvador, que é Redentor. Então o sábado, ele te coloca no lugar certo, na adoração certa. O sábado te lembra de Deus, Deus, o seu Criador. E a outra característica do sábado é que ele é imutável. Desde que ele foi estabelecido, a cada 7 dias ele se repete. Hoje é sábado, daqui 7 dias é sábado de novo. E assim, até Cristo voltar e depois que Ele voltar no céu, de um sábado a outro sábado, iremos adorar na eternidade. Isso é incrível.
E outra coisa, só que aí já é pós-pecado, que Deus instituiu como símbolo de adoração, foi o sacrifício do cordeiro. O sacrifício do cordeiro, ele apontava para Cristo, nosso substituto. E era isso. Então a adoração baseava-se nisso no comecinho, lá na criação e pós-pecado. Eram coisas simples. Não tinha um templo, não tinha uma igreja, sinagogas, não tinha essas coisas. A adoração se baseava só nisso, na obediência a Deus e depois no sacrifício do cordeiro, como símbolo de que Cristo viria para salvar. E a história era passada de pai para filho, de filho para pai. Só que o povo foi para o Egito, pecou, virou escravo, e aconteceu tudo aquilo que a gente já sabe. E aí lá em Êxodo, no capítulo 3, versículo 15, eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês, em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 5. Agora, a gente vai ter aqui o primeiro censo de lugar santo. Porque a gente entra na igreja, a gente sabe, aqui é a casa de Deus, esse lugar é santo. E não tinha isso no começo. Mas a primeira noção na Bíblia que a gente encontra de um lugar santo, um lugar abençoado por Deus, é aqui em Êxodo, no capítulo 3, o versículo 5. Êxodo 3, segundo livro da Bíblia, livro de Êxodo. Diz assim: e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Sarça ardente. Quando Moisés disse, deixe-me chegar para perto e ver essa grande maravilha. Por que era santo? Eu não estou vendo paredes, não tem uma igreja ali, não tem um púlpito, não tem cadeira, não tem equipamento de som. Por que esse lugar era santo? Porque Deus estava lá. E Deus está aqui hoje, irmãos. Amém. E é por isso que a gente tem que ter reverência por esse lugar, respeito por tudo. Quando você traz um copo de água e coloca no banco, bebe, isso não tem nada de errado. Mas quando você deixa ele largado aí para o diácono pegar como se ele fosse seu empregado, você está desrespeitando a casa de Deus. Ah, esqueci. Tudo bem. Mas tem gente que faz isso todo culto. A gente tem que ter respeito pelas coisas de Deus. Quando você sobe nesse púlpito aqui, você tem que ter noção que esse lugar também é santo. A gente às vezes trata o púlpito como qualquer coisa. Eu lembro que quando eu era criança, a gente não era aqui, a gente ficava ali na zinha. Eu tinha uns 10, 11 anos. E aí eu sentei na cadeira, pós-culto. Achava bonito o pessoal sentado aqui. E aí eu sentei. Eu não lembro quem, mas eu lembro o que foi me dito. A pessoa chegou em mim e falou, você não pode ficar aí porque esse lugar é santo. Você tem que ter reverência. Eu não lembro quem foi. Mas eu lembro até hoje que essa pessoa falou isso para mim. E eu temi, eu fiquei com medo. Mas você vê que hoje a gente perdeu o senso, hoje a gente anda por aqui como se fosse nada, a gente corre aqui em cima, a gente coloca qualquer coisa aqui em cima. Cadê a reverência para Deus? E depois que estabeleceu-se que onde Deus está é santo, não que nunca tivesse sido, mas o povo estava no Egito e se esqueceu, né? Passou lá 400 anos vendo um monte de Deus, eles adoravam rã, adoravam bezerro, adoravam touro, adoravam tudo, o pessoal esqueceu o que é um Deus santo, o que é um lugar santo. Então Deus estabeleceu um modelo de culto, parecido por cima assim, com o que a gente tem hoje. Eles têm o tabernáculo, o templo, que a gente pode dizer que é a igreja hoje, né? Então, a gente vê que tem algumas semelhanças com o nosso culto hoje. Então, eles criaram, o Deus passou o modelo do templo. Então, lá no templo eles faziam tudo, tinha lá, aqui essa parte aqui que é o pátio, tinha o altar de sacrifício, a pia, certo? E outra coisa que tinha era o sacerdócio, né? E ele não é a mesma coisa, mas você pode comparar com o serviço pastoral hoje. Por quê?
O sacerdote, ele cuidava do povo, instruía o povo, e aqui os pastores, eles têm que fazer essa mesma coisa. Um pouquinho da diferença que você pode achar até engraçada é que o sacerdote matava a ovelha. Hoje os pastores, eles têm que cuidar das ovelhas de Deus aqui, né? Essa é a diferença aí que tem que ser mantida desse jeito, né? Porque não precisa mais de sacrifício, o pastor cuida das ovelhas da igreja dele. E o sacrifício. E qual que é o nosso sacrifício hoje? O sacrifício apontava para Cristo na cruz, Cristo já morreu e já cumpriu esse símbolo. E qual que é o nosso sacrifício hoje? O sacrifício que nós temos hoje, Paulo escreveu. Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. A gente tem que ler a Bíblia com paciência. Se a gente lê tudo de uma vez, a gente passa por cima de detalhes muito importantes. Está percebendo que Paulo está falando assim, ó, pelo amor de Deus, eu estou rogando, eu estou pedindo, eu estou clamando, pelo amor de Deus, pela compaixão de Deus. Está pedindo, está implorando, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Um culto pensado, um culto inteligente, um que não é feito de qualquer jeito. É isso que Paulo está falando para você fazer, para Deus. Faça um culto racional, pensado. Você tem que... A gente se questiona pouco, a gente aceita tudo hoje. A não ser quando alguém vem e te dá um conselho e você não gosta, aí você não aceita. Mas, caso contrário, você não questiona, você não pergunta, não quer saber por quê, a gente vai aceitando. Pergunta retórica, não responda. Por que você vem à igreja? Por que você vem para a igreja? Amém. É isso aí. Só que, às vezes você vem para a igreja porque é rotina. Todo sábado eu vou para a igreja. É assim, de segunda a sexta eu trabalho. Sábado eu vou para a igreja e no domingo eu saio com a família. A rotina você estabeleceu, é assim? Ou então, seu pai te obriga a vir para a igreja. Eu vou para a igreja porque se eu não for, minha mãe vai ficar na minha orelha. É por isso que você vem para a igreja? Ou então, você vem para a igreja porque você quer ver seus amigos. Preciso falar com a Oziele lá no sábado, então eu vou para a igreja porque eu preciso falar com ela. Você vem para a igreja porque você quer ouvir um bom sermão. Fala assim, nossa, Luiz Gonçalves vai pregar lá na minha igreja, não posso perder. É por isso que você vem para a igreja? Você vem para a igreja porque a Edna já falou que sábado que vem vai vir um grupo melhor que expressão vocal, eles vão cantar aqui para adorar a Deus, e eu vou lá porque esse grupo que vai cantar lá é muito bom. Eu vou para lá para ouvir esse grupo. É por isso que você vem? Você vem para a igreja porque tem medo do inferno? Se não for para a igreja, Deus vai me mandar para o inferno, não quer ir para o fogo eterno. É por isso que você vem para a igreja? Você vem para a igreja porque você quer ganhar o céu. As mulheres que estavam lá no congresso das mulheres, eu não fui, e a Érica também não foi, porque ela estava em recuperação, mas a gente estava acompanhando pelo Facebook, ao vivo. Que maravilha a tecnologia. E o Jefferson Pilar, que encerrou, ele falou um negócio muito interessante, eu já tinha ouvido, mas já tinha esquecido, por isso que é bom a gente repetir algumas vezes as coisas. Ele falou assim, o seu foco para ir para a igreja, a sua motivação para estar lá é Deus e Cristo unicamente. Se você troca isso por qualquer outra coisa, você está fazendo errado. Mesmo que seja uma coisa aparentemente legal, falou assim, eu vou para a igreja porque eu quero ir para o céu. Aí ele fez a comparação assim, então imagine só que a pessoa casa contigo, e você está casando com ela porque ela é muito rica. Ela tem uma casa grande. A casa dela, o azulejo lá, o piso é de ouro. É por isso que você está casando com ela. E quando você fala que vai para a igreja por causa do céu, você está trocando Deus pelo céu. Você está falando assim, eu vou para a igreja, não é porque eu quero saber de Deus, não é porque eu amo a Deus, é porque eu quero ir para o céu. É como se fosse um relacionamento por interesse. Eu tenho interesse no céu. Deus, não. O céu é legal. O único motivo para você estar aqui tem que ser Deus. Por quê? Porque Ele te amou, porque Ele te salvou, porque Ele tem interesse em você, porque como a gente viu lá no começo, quando você pecou, Ele veio atrás de você, como Ele foi atrás de Adão. Ele colocou no seu coração a vontade de adorar. Jesus Cristo te reconciliou com Ele. Ele é seu filho, Ele é seu pai, você é filho dEle, é um relacionamento de amor. É por isso, por agradecimento, que você vem à igreja, não por qualquer outro motivo. Então você tem que se perguntar, por que eu vou para a igreja? A igreja, ela tem uma doxologia.
E como o nosso culto é racional, você tem que se perguntar, por que não tem mais plataforma? Você lembra que antigamente era bonito, né? O pessoal entrava aqui por trás, vinha, entrava, bonitão, tocando o hino, aí ajoelhava, orava, aí o cara que ia pregar falava amém, o pessoal levantava, aí todo mundo orava junto. Olha só que solene, que bonito, lindo, né? Olha só, isso aqui é a plataforma da Igreja Central de Brasília. Por que não tem mais plataforma? Já pensou nisso? Ou você só aceitou? Não tem plataforma. Ah, tá bom. O que estava acontecendo aqui na frente? O que estava acontecendo aqui na frente? Primeiro, aí você se pergunta, para que serve a plataforma? A plataforma serve para quê? Para aumentar a participação dos membros, porque um orava, um pediu o hino, o outro falava alguma coisa, o outro anunciava as ofertas e um pregava. Participação da igreja, bacana, legal. Só que o que estava acontecendo aqui na frente? A igreja cantando, ou então o pessoal aqui cantando, o pessoal sentado aqui, conversando para lá, conversando para cá, e a igreja toda assistindo isso. E querendo ou não, quando você está aqui na frente, você está representando a igreja. Você está como um servo de Deus. Você está ali falando, eu estou aqui servindo a Deus. E é assim que você está servindo a Deus, conversando? Ou então, a pessoa vem aqui vestida de qualquer jeito, de qualquer maneira, saia curta, calça jeans. E aí? É para isso que tem que ter plataforma? Para Deus ser desrespeitado? Melhor tirar. A plataforma, quando ela foi concebida, sabe qual era um dos principais motivos? Para que as pessoas que estavam aqui orassem pelo pregador. Enquanto ele está pregando aqui, fala assim, Senhor, que essa mensagem entre no coração da igreja. Que Satanás não tenha poder para distrair a igreja. Era para isso. E era isso que estava acontecendo. Então, perdeu o propósito, a gente tem que tirar. Culto racional. Não está tendo sentido essa plataforma para ficar conversando aqui na frente. Tira. Porque o culto a Deus tem que ser racional. Anúncio. Para que serve anúncio? Vou passar pela doxologia da igreja. Vou passar. A doxologia da igreja, sabe para que serve a doxologia da igreja? Para manter o culto ordenado. Certinho, bonitinho. A gente cronometra o tempo, a gente pensa no que é. Você quer ver como que a doxologia da igreja funciona? Eu não sei quantos repararam nisso, mas esse negócio, ela influencia a gente, entra na nossa cabeça. Quando acabou a historinha da criança, deu um atraso ali, deu um probleminha no computador, demorou para sair o hino. O que as crianças fizeram enquanto o hino não saiu? Esperaram até o final. Por quê? Elas já entenderam na cabeça dela. Tocou o hino, eu vou. Acabou a historinha, toco o hino, eu saio. Pequenininhos, já entenderam. Algum pai explicou para a criança, você vai lá, só sai quando o hino tocar. Não, ninguém explicou. Por quê? A doxologia que foi criada, do jeito que ela foi montada, a criança entendeu. Se uma criança entende, por que a gente não vai entender? Se pergunte, para que funciona a doxologia da igreja? Outra coisa que é muito bonita, você vê, às vezes, a pessoa está cantando, está aqui a equipe de louvor cantando, e a igreja está como? Conversando, batendo papo, falando, e aí chega o momento de cantar, em pé. Sabe o que isso me lembra? Quando um juiz entra. Quando o juiz entra no tribunal, todo mundo fica de pé. E na hora que pede o menino em pé, eu imagino que Deus está entrando. Ele entra e todo mundo fica em pé. E canta o hino a Deus. E aí, esse juiz está aqui, e como ele é um juiz muito importante, ele é o nosso Salvador, o nosso Redentor, a gente se ajoelha diante dele. E a gente ora. E aí a gente canta. A parte mais linda, preste atenção, não cante uma vez, e preste atenção quando a música que a gente canta depois da oração, todos cantam. Todos cantam. Nos reunimos no santo monte, e eu sei que existem anjos ao redor. Vamos louvar a Jesus, pois se faz presente neste santo e bom lugar. Quando você se levanta, o que você sente no seu coração? Lindo. E você senta e não fala nada, você senta caladinho,
porque você sentiu a presença de Deus. Você vê o poder que tem uma doxologia bem feita, harmonizada. Ela te coloca de frente com Deus. O juiz entrou, você orou, você está bem. Aí vem a pessoa para louvar a Deus. Ela canta e depois vem a pregação. Você vê? Agora a gente vai entender a doxologia. Você vê que não é qualquer coisa. Pensa, é pensado, o culto é racional. Entendeu? É uma coisa que tem que ser inteligente, bem pensada. Por isso que a gente muda às vezes. Não está funcionando assim. A pessoa está conversando, ou então não tá, o propósito perdeu o sentido. A gente tira. Tem que ter dó de cortar. Não tem um modelo feito. Você vai olhar no manual da igreja, ele coloca lá um modelinho mais ou menos, o culto curto, culto rápido, é o que tem no manual, mas ele não fala como você fala exatamente como é para fazer. A gente tem que fazer da melhor maneira. A igreja precisa assim, então a gente vai fazer assim. O anúncio, o que você faz no anúncio? Conversa. Você fala assim, departamento de comunicação, então a gente vai se comunicar aqui um com o outro. Não é isso. Aí na saída da igreja você está perguntando, tem J hoje? Você não prestou atenção no anúncio? Anúncio? Teve anúncio? Estava dormindo. Dízimo e oferta. Já pensou por quê? O momento de dízimo e oferta. Aí tem no sábado e tem no domingo. Por que tem que ter no domingo também? Pergunte-se. Não é errado se questionar. Você tem que se perguntar mesmo. O dízimo é o seu momento de adorar a Deus. Por isso que ninguém pode dar o dízimo para você. Não faça isso. Quando você for devolver o seu dízimo, entregar a sua oferta, faça você. É claro, isso não é regra, não é lei. Pode acontecer algum problema, você pode estar adoentado, etc, etc e tal. Mas, faça você, sempre que possível. É um momento de adoração. Você está falando assim, quando você dá o dízimo, você está falando assim, Deus, obrigado. Eu não mereço, eu sou pecador. Esse serviço que eu tenho, eu não mereço ele. Se não fosse pelo Senhor, eu estaria desempregado ainda. Aqui está a minha gratidão, que por eu ser pecador, você não deveria nem aceitar, mas eu vou entregar aqui. Aceita, por favor, Senhor. É minha demonstração de gratidão. Aí você entrega para Deus. Aí você ora que esse dinheiro expanda seu evangelho, para que, assim como eu sou grato por ti, todo mundo possa sentir essa gratidão no coração. É para isso que serve o momento do dízimo e da oferta. Aí a gente só devolve o dízimo, não dá a oferta. Isso eu não vou falar sobre mordomia hoje, mas aí eu já expliquei aqui, e eu vou explicar de novo, depois que a gente vai trazer outro relatório. Qual que é a diferença do dízimo e da oferta? Para que serve o dízimo e a oferta? Mas a gente só devolve o dízimo, porque é como se assim, Deus mandou dar o dízimo, a oferta é opcional. Lá em Malaquias fala assim, em quem me roubais? Nos dízimos e nas ofertas. Não é ou. Ou é assim, ou é um e outro. Não, é dízimo e oferta, é nos dois. Então você não está devolvendo a oferta, irmão? Que Deus tenha misericórdia de você. Leitura e convite ao culto. A gente chamava isso de leitura responsiva. Assim, que canta um hino, aí a pessoa lê um textinho e depois canta o hino em pé, que eu falei que é a hora que o juiz entra, né? Então, para que lê esse negócio aí? Você tem que se perguntar. Você nunca se perguntou? Sim. Mas por que eles estão lendo um texto lá na frente? Você só aceita? Não, pense, questione-se. A intenção disso, leitura responsiva. Quem lembra quem tinha? É que hoje ninguém traz inário para a igreja, mas lá na época quando tinha inário, tinha assim, o hino. Eu não peguei um como exemplo, mas tinha, por exemplo, o hino está falando sublime amor. Sublime amor. A gente vai cantar esse hino. Então o que a gente lê antes? Veja com tão grande amor nosso Deus nos amou, dando seu Filho para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só que amor bonito. Você lê esse texto e canta sublime amor. Você vê que encaixa, não? É para isso que tem essa leitura. Para você falar assim, o hino que você está cantando é baseado na Bíblia. E eu peguei o significado de responsivo lá no dicionário. O dicionário é um livro ótimo, todos deveriam ler. Responsivo diz assim, que envolve resposta. É meio lógico. Mas também diz assim, que se adapta de forma rápida e adequada à situação. É isso. É adequado. Então é responsivo porque ele é adequado. É para isso que serve essa leitura que a gente faz aí. É para isso que ela serve. E a oração de joelhos. Eu já expliquei ela, né? Que a igreja está aquele caos. E aí você se ajoelha e ora a Deus e acontece todo aquele momento solene que eu já expliquei.
E aí vem o louvor e a adoração, e aqui é um negócio complicado. Porque música é difícil. Porque a gente confunde muito o nosso gosto com o que a gente tem que dar para Deus. Você é pecador, irmão, eu também sou. Nem tudo que a gente gosta pode ser apresentado para Deus. E música é um instrumento divino. Mas Satanás, ele estava lá no céu, e ele conhece muito bem esse instrumento, e ele distorce ele maravilhosamente para o mal. Quer um exemplo? Esses tempos atrás, eu estava de carro com a minha esposa, e a gente passou perto de um carro que estava tocando um funk, e aquele negócio terrível, cheio de palavrão. E aquela música não saiu da minha cabeça o dia inteiro. Eu falei, misericórdia, Deus, eu não gosto disso, eu não ouço esse negócio. Eu ouvi o negócio durante 15 segundos, e gravou, ficou aqui, ó, na minha mente, martelando. E eu, Deus, isso é mal, tira da minha cabeça. Tentava cantar, vou cantar um hino para tentar tirar. E só saiu da minha cabeça no outro dia. Por quê? O seu cérebro. Tem um estudo sobre música. Se você for procurar livros da Unaspres, tem muitos estudos sobre música e sobre adoração. Você vai ver. Mas basicamente o seu cérebro, ele não entende a letra da música, ele entende o ritmo. Se o ritmo for legal, ele grava. Se ele gostar do ritmo, ele grava, ele pega. E aí o que a gente faz? A gente coloca lá Deus é amor, e joga a bateria, e joga a guitarra, e faz aquele escarcéu. Aí imagina só, não que seja o caso de hoje, irmã, tá? A irmã que louvou, mas é um exemplo. Hoje ela louvou maravilhosamente bem, colaborou com o culto. Mas, às vezes, a gente acabou de levantar, né? A gente levantou de joelhos, né? A gente cantou perdão. A gente cantou no Santo Monte, e a gente, nossa, que paz que eu estou sentindo. Aí vem alguém cantar aqui, louvar. Estragou tudo. Ela canta gritado, ou então ele pega e canta uma música que fala sobre arrebatamento, pega uma música de uma outra igreja que fala de arrebatamento secreto, estragou todo o clima. Você estava aqui, Deus, eu te amo, como eu te adoro, e agora você está com o zoião arregalado assim. O que aconteceu aqui? É por isso que de vez em quando o pregador tem que ser sábio. Quando acontece esse tipo de coisa, ele não fala nada. Ele se levanta e fala assim, vamos cantar um hino? E ele canta, Deus é tão bom, junto com a igreja. Aí quando canta, a igreja vai voltando aos poucos, aquele espírito de adoração. É uma linha muito tênue. Muito obrigado, Divaldo. Uma coisa pode estragar tudo. Uma coisa pequena e simples pode estragar tudo. Eu estou fazendo uma reforma lá na minha casa. E para mostrar como coisas pequenas podem fazer um grande estrago, entrou uma farpa no meu dedo. Muito pequena. Tão pequena que quando ela entrou eu não percebi. Eu só senti que estava doendo. E eu achei que, sei lá, me cortei e tal. Mas hoje de manhã, quando eu acordei, o meu dedo estava inchado, inflamado. E eu falei, mas o que está acontecendo aqui? Aí eu olhei bem e eu falei, tem uma farpa aqui, pequenininha, e estava doendo para burro. Uma coisa pequena pode causar um grande estrago. Então, tudo tem que ser muito bem pensado. Tudo tem que ter um sentido. Por exemplo, as cerimônias da igreja, você já se perguntou? A gente não tem muita cerimônia na igreja. Vamos pensar, cerimônias da igreja. Batismo, casamento, apresentação de criança, Santa Ceia. Não me lembro de outra. 4? Uma você faz uma vez só na vida, que é o casamento. A não ser que fique viúvo, né? Pode acontecer. Aí a Santa Ceia, a ideia é que seja trimestral. O batismo também, a ideia é que seja uma vez na vida também, só. E a apresentação de criança aí é conforme a sua vontade, né? Se você quiser ter muitos filhos, vai apresentar bastante filho. Se quiser ter poucos, apresenta menos. Você já procurou saber para que o significado dessas cerimônias? Eu não tenho tempo para explicar, não. Então procure, vai no manual da igreja, tem tudo lá. Procura na internet, pergunta para o ancião, sei lá. Adore a Deus de maneira racional. Pense no que você está fazendo aqui. E agora, uma outra coisa que eu vou passar um vídeo para vocês. Eu vou chegar agora no estágio que eu vou mostrar
alguns vídeos e fazer algumas leituras com os irmãos. E esse vídeo fala sobre um estudo que se chama conformismo social. O que é isso? O conformismo social é você fazer o que todo mundo está fazendo. Por quê? Porque os outros estão fazendo. Não interessa o quão ridículo seja, você faz. E se você está aqui na igreja, adorando a Deus de qualquer jeito, você está orando porque todo mundo está orando, está ficando de pé porque todo mundo está ficando de pé, está fazendo porque todo mundo está fazendo, e não entende o sentido disso, lá no mundo você vai fazer também. Você vai fazer porque todo mundo está fazendo, vai copiar todo mundo. Põe um vídeo, por favor. É conformismo social. Prestem atenção nesse vídeo. Você vê que perigo que é esse negócio? É engraçado, realmente é engraçado. Tem um outro que está na internet, coloca lá conformismo social, você vai ver vários. Quando você entra no elevador, qual que é a sua atitude comum? Você entra no elevador e fica ou de frente para a porta, né, ou de lado. Né? Assim, dependendo de como está cheio. Mas geralmente a gente fica de frente para a porta, né? E chega um grupo de 3 pessoas no elevador, onde já tem alguém que não está desavisado, e as pessoas ficam de frente para ele, de costas para a porta. O que esse cara faz? Ele vai virando devagarzinho, porque, sei lá, se ele se sente intimidado, mas ele vai fazendo o que o grupo faz. E isso é perigoso, sabe por quê? Porque às vezes você está lá no mundo e você está vendo todo mundo fazer um negócio. Aí você começa a copiar, sem saber o porquê, está fazendo igual. Aí você vem para a igreja e começa a fazer. E pessoas desavisadas como aquelas outras começam a repetir o que você está fazendo. Você vê a influência que você tem? Por exemplo, hoje nem todo mundo está aqui na igreja. Está tendo o final da semana de jovem lá no Itaim Paulista. E você está tendo a oportunidade de pensar um pouco mais sobre o que é o culto e a adoração a Deus e a reverência. Mas você pode usar o conformismo social para o bem. Faz o que é certo. Você quer um negócio? Aqui em São Paulo, o pessoal te atropela em cima da faixa. Porque parece que virou lei aqui. Porque todo mundo faz, as pessoas fazem também. Só que lá, é Maringá, né, onde a sua madrinha mora, lá em Maringá, no Paraná, onde a madrinha da minha esposa mora, as pessoas param na faixa, e assim, uns 2 metros, 1 metro antes da faixa, e fazem questão que você atravesse. Não tem farol. Aí não tem faixa, as pessoas param para você atravessar. E aí todo mundo faz. Por quê? Porque alguém começou a fazer, os outros começaram a copiar. Use o conformismo social para o bem. Não seja vítima do conformismo social. Pense, raciocine. Por que eu estou ficando de pé? Não faz sentido. Ela nem mesmo questionou as pessoas. Por que vocês estão ficando de pé? Ela simplesmente levantou e repetiu e influenciou outras pessoas a fazerem o mesmo. Então, vamos ter reverência na casa de Deus. E como eu disse, vamos passar outro vídeo agora, a questão da reverência não é só aqui na igreja de 27º dia, não é exclusividade nossa. Muitas igrejas estão acontecendo isso. Coloca o vídeo 2 aí. Isso aqui é um pastor coreano que veio para o Brasil fazer um congresso. Ele é um congressista e ele veio para o Brasil. Prestem atenção no que ele diz. Que forte, não? Igreja Batista, ele é um pastor da Igreja Batista, esse pastor aí. Não é só na nossa igreja, mas serve para a nossa igreja também. Você vê que ele falou não só dos membros, ele falou dos pastores. Porque entra aquele negócio do conformismo social. Se o pastor chega atrasado na igreja, por que eu não vou chegar? E o que ele perguntou? Será que o Deus dos coreanos é diferente dos brasileiros? Por que eles têm mais reverência lá do que aqui? Sabe por quê? Porque lá na Coreia, eles têm reverência na casa deles. Dentro de casa, o filho respeita o pai, baixa a cabeça. E aí quando o filho respeita o pai terreno, ele respeita o pai celeste. Isso influencia muito, por isso que lá na Coreia é um pouquinho melhor na casa de Deus, porque em casa eles são um pouquinho melhor também. E como que a gente está agindo na casa de Deus? Como diz lá, a gente entra do jeito que quer, chega a hora que quer. Imagine só, que vai ter uma homenagem. Imagine só que vai ter uma homenagem na Câmara dos Deputados. Para quem? Vamos supor que seja para os heróis tailandeses lá, os mergulhadores que salvaram os meninos da caverna. Olha só, que grande coisa eles fizeram, não? Eles salvaram uns meninos da caverna, tiraram eles de lá com vida. Todos, inclusive o técnico. Nossa, que grande feito. Eles merecem uma homenagem. Eles arriscaram a vida deles. Uma pessoa morreu tentando salvar. Eles arriscaram a vida deles e salvaram aqueles meninos.
Eles merecem uma homenagem. E aí você é convidado para essa homenagem. Olha só que honra, você foi convidado para essa homenagem na Câmara dos Deputados. E aí você chega atrasado nessa homenagem, falando alto e cumprimentando todo mundo. Como você acha que os homenageados vão se sentir vendo você entrando, falando alto, cumprimentando todo mundo, como se eles não estivessem aqui? Acho que a vontade de Deus, algumas vezes, é falar assim: ei, eu estou aqui. Acho que Deus sente isso às vezes, porque às vezes eu vejo as pessoas entrando na igreja de qualquer maneira, conversando. Ela vem cumprimentando todo mundo. O serviço de culto já começou. Os louvores estão acontecendo. As pessoas entram e cumprimentam e abraçam e perguntam como foi seu dia. E Deus, aqui assim, o que está acontecendo aqui? E minha homenagem? A gente tem que respeitar Deus. A gente tem que respeitar o serviço de culto. Antes do culto começar, já estou acabando, mas preciso ler esses textos, são muito importantes. Quando os crentes penetram na casa de culto, devem guardar a devida compostura e tomar silenciosamente o seu lugar. Não é o que acontece. O ideal é, chegou cedo, senta aqui na frente. Por quê? Porque quem chega atrasado, sei lá, estava no trabalho, acontece. Já pega o lugar no fundo rapidinho, como se nada estivesse acontecendo silenciosamente. É o ideal. Conversas vulgares, cochichos e risos não devem ser permitidos na casa de culto, nem antes, nem depois das reuniões. Uma ardente e profunda piedade deve se caracterizar todos os adoradores. Perdemos geralmente muito da suave comunhão com Deus pela nossa falta de quietude e não por darmos reflexão. E por não nos darmos reflexão e oração. O estado espiritual da alma necessita muitas vezes ser passado em revista. Você tem que se perguntar: como que eu estou? Senhor, me acalma. Às vezes você chegou, brigou em casa, brigou com o chefe, brigou no trânsito. Chega na igreja, faz uma reflexão. Nossa, eu não estou no espírito de adorar. Aí você vai orando a Deus, vai passando em reflexão, e você vai entrando no espírito de adoração. E o espírito e o coração serem elevados para o sol da justiça, se os crentes, ao entrarem na casa de oração, o fizessem com devida reverência, lembrando-se de que se acham ali na presença do Senhor, seu silêncio redundaria num testemunho eloquente. Os cochichos e risos e conversas que se poderiam admitir em qualquer outro lugar, não devem ser sancionados ou permitidos na casa em que Deus é adorado. Cumpre preparar o espírito para ouvir a palavra de Deus, a fim de que esta possa exercer impressão e influir sobre a alma. Que coisa, não, irmãos? Você quer conversar? Vai na festa da amizade, entre em contato com a Marilyn, fazendo uma propaganda aqui no meio da pregação, e aí lá você conversa bastante. Na casa de Deus, não, você faz silêncio e presta atenção, porque é Deus que está falando aqui. Salmos 46, 10 e 11. Aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Lembra quando Deus dá vontade? Às vezes eu falo que Deus dá vontade, acho que dá vontade de Deus falar assim, ó: ei, eu estou aqui. Ele está falando aqui, ó: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Dá na mesma. Reverência na casa de Deus. Eclesiastes 5:1. Guarda o teu pé ao entrares na casa de Deus. Reverência. E assim, e como se não bastasse o que acontece antes da palavra, antes da pregação, que às vezes a palavra é um pouquinho mais respeitada. Mas o que acontece, o momento, eu já vi gente cantando aqui e as pessoas falando atrás muito mais alto do que quem está cantando com o microfone. Isso é terrível, um desrespeito enorme para a pessoa que está cantando, mas muito mais para Deus. Imagina a diretora de música como não fica. Convida a pessoa para cantar aqui na igreja, aí a pessoa aceita, às vezes a pessoa vem de longe, e ela vem cantar e as pessoas não prestam atenção. Não que a honra e o mérito seja para ela, é tudo para Deus, mas é um desrespeito. Às vezes a pessoa fala: não vou voltar mais naquela igreja. Sei. A gente tem que melhorar, irmão, a gente tem que ter reverência e respeito para com Deus. E depois que começa a pregação, conversa, um monte de coisa. Quer ver, ó? Eu li 5:1, abram aí em Eclesiastes
5:2. Abre em Eclesiastes 5:2. Oi, confusão. 5:2. Eclesiastes 5:2. O que vocês estão rindo? O que vocês estão rindo? Desculpa. Vamos ler o texto aqui, rapidinho. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Esse exemplinho que eu dei aqui com a gravata, que não deu muito certo, é para te mostrar que como uma distração pequena como uma gravata pode causar um impacto tão grande. Eu tirei a gravata para fora, e aí, a partir desse momento, não interessa o que eu faça, não interessa o que eu fale, você vai estar olhando para cá, porque a gravata está fora do lugar. E você sabe que a gravata tem que estar aqui, dentro. Mas você fica incomodado. Está errado. E aí, quando o culto está acontecendo e você está conversando, quem quer prestar atenção no culto fica incomodado. Fala, está errado, não tem que conversar agora. E você está conversando lá no fundo, só que tudo chega aqui na frente. Imagina, se todo mundo bebesse a quantidade de água que bebe na igreja, ninguém ia ter pedra no rim. Que sede é essa? Sai toda hora, sai, levanta, sai, vai para lá, vem para cá. Que comichuma é esse? O que acontece? A gente acabou de sair de uma Copa do Mundo, e não sei, alguns aqui gostam de futebol, eu gosto, mas imagine você que gosta muito de futebol. O Brasil estava jogando. Pensa um pouquinho, quantas vezes você foi no banheiro enquanto o jogo estava rolando? Quantas vezes você bebeu água? Se você bebeu água, provavelmente estava do seu lado a água. Só bebeu. E por que a Copa do Mundo é mais importante que Deus? A gente tem que pensar nessas coisas, irmãos. Tudo isso atrapalha o culto. Celular na igreja. Não dá. Tem Jesus no WhatsApp? Ele não vai mandar mensagem para você. Guarda o celular. Presta atenção no que você está fazendo. Deus está olhando para você. Ele está esperando a sua adoração. E o que você está fazendo? Vamos ver mais um texto. Durante o culto, quando a palavra é exposta, deveis lembrar-vos, irmãos, de que é a voz de Deus que vos está falando por meio do seu servo, ou serva. Por exemplo, eu estou aqui, sou pecador, mas eu não estou aqui me representando, estou representando a Deus. Então vocês não estão me desrespeitando. Hoje a igreja está numa reverência exemplar. Gostaria que todo culto fosse assim. Mas não é para mim essa reverência que vocês estão fazendo hoje. É para Deus. Escutai com atenção. Não dormiteis nessa hora. O pessoal gosta de cochilar aí. Porque assim fazendo, é possível escaparem de vocês nesse momento justamente as palavras que mais necessitam ouvir. Palavras que, atendidas, livrariam você de entrar por algum caminho errado. Satanás e seus anjos estão ativos, criando uma espécie de paralisia dos sentidos, de modo a não serem ouvidos os conselhos, advertências e repreensões. Ou, se ouvidas, não terem efeito sobre o coração, transformando a vida. Às vezes, é uma criança que desvia de tal modo a atenção dos ouvintes que a semente preciosa não cai em terreno fértil para produzir fruto. Outras são moços e moças que revelam tão pouco respeito pela casa de Deus que se entretêm a conversar durante a pregação. Preste atenção, se estes pudessem perceber os anjos que os estão observando e notando o seu procedimento, corariam, ou seja, ficariam vermelhos,
de vergonha e se aborreceriam a si próprios. Deus quer ouvintes atentos. Foi enquanto os homens dormiam que Satanás aproveitou para semear o joio. Não preciso falar nada, né? É muito claro. É muito claro. Nós precisamos muito aprender com Deus. Depois do culto, qual que é a nossa atitude quando acaba o culto? Os diáconos têm quase que viram quarterbacks, não sei se você sabe o que é isso. No futebol americano tem os caras que são muito altos e muito largos. Para que eles servem? Para segurar o pessoal, para ninguém passar. Os diáconos têm que fazer um treinamento no futebol americano, porque o pessoal quer sair atropelando todo mundo. Com reverência, gente, vocês acabaram de ouvir a voz de Deus. Sai meditando na palavra, no hino final, sabe? Assim que a gente tem que sair da casa de Deus. É porque agora já é 12:10, eu estou passando um pouquinho do tempo, as pessoas estão com muita fome. Existem exceções, é claro, sempre tem uma exceção, né? Às vezes tem problemas de saúde, etc. e tal. A pessoa tem que sair, mas na maioria das vezes não é assim. É por isso que a gente fala. A maioria das vezes não é assim. Às vezes a pessoa tem criança, às vezes a pessoa tem problema de saúde, às vezes a pessoa... Tem essas exceções. Mas a maioria das vezes não é assim, é por isso que a gente fala. Saindo do culto, ao ser pronunciada a bênção, todos devem conservar-se quietos, como temendo ficar privados da paz de Cristo. Saiam então todos, sem se atropelar e evitando falar em voz alta. Quietinho, silêncio. Se não chega na porta da igreja, já esqueceu o que aconteceu aqui. Quem pregou? Um doidinho lá que botou a gravata para fora. É o que você vai lembrar. Portando-se como na presença de Deus e lembrando-se de que seus olhos repousam sobre todos. Ninguém deve deter-se nos corredores para encontros e tagarelice, impedindo a passagem aos outros que buscam a saída. Os arredores imediatos da casa de oração devem ser caracterizados por uma grave solenidade, evitando os crentes o fazer deles lugar de encontro com os amigos, a fim de trocarem frases banais ou tratarem de negócios. Tais coisas não convêm na casa de Deus. Deus e os anjos têm sido desonrados pela maneira irreverente com que os crentes se portam em algumas igrejas, acordando os ecos. Essa expressão é muito legal, acordando os ecos. Isso que é o quê? Balbúrdia, gritaria, barulho, com suas gargalhadas e fazendo ruído com os pés. É difícil, mas essa é a casa de Deus e os arredores dela devem ser caracterizados pela solenidade que é a casa de Deus. Irmãos, muito disso acontece porque nós não temos nos preparados, e eu vou finalizar já com esse texto. Nós não nos preparamos para vir para a igreja. A gente vai fazer um concurso público, a gente se prepara. A gente vai, sei lá, tem uma coisa importante no trabalho, você se prepara. E como a gente leu lá no comecinho, o primeiro texto lá do grande conflito, a gente viu que Satanás, ele se prepara para tirar sua atenção no culto. Você se prepara para vir para o culto? A gente tem que aprender a se preparar. São 4 preparos: físico, emocional, mental e espiritual. Físico, olha só como Deus é bom. Sexta-feira, começa o sábado, pôr do sol, e aí Ele te dá, do pôr do sol, que agora a gente está no inverno, então um pouquinho mais cedo, 6 horas já deu o pôr do sol, então Ele te dá das 6 horas, para você descansar, para você dormir cedo e chegar cedo na igreja. Descansou fisicamente. Mentalmente, como você faz o culto na sua casa lá, que também envolve um pouco a parte espiritual, você, sabe, costuma se questionar, como eu falei, para fazer um culto racional, faz esse tipo de coisa, se prepare mentalmente, espiritualmente também, chegue em casa, você ora antes de sair. Eu vi uma coisa muito interessante, não hoje, mas do lado da minha casa tem uma igreja, e eu estava vindo para a minha igreja e a pessoa estava indo para ela, então a gente se cruzou. E no meio do caminho eu ouvi essa pessoa orando. Ela estava falando assim: Deus, abençoe o culto dessa noite, que ele seja uma bênção. E eu não consegui ouvir mais porque ela foi embora. Mas ela estava a caminho da igreja, orando pelo culto. Isso é um preparo espiritual. E se prepare emocionalmente.
Porque, às vezes, acontece muita coisa. Você pode brigar com a esposa, com o esposo, pode ter acontecido algum acidente, pode ter alguém doente, e seu emocional fica abalado. Aí você tem que orar para Deus, que é o Deus do impossível, que vai te ajudar a contornar esse lado emocional. Porque se você vir assim para a igreja, você pode aproveitar muito pouco do culto. Quando Deus foi falar com o povo no deserto, Ele mandou eles se prepararem. Disse também, lá em Êxodo 19, 10 e 11, disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o Monte Sinai. Deus falou assim: eu vou lá, lavem as suas roupas e se preparem durante 3 dias, e se santifiquem-se. A gente tem que se preparar para encontrar com Deus, irmãos. Eu vou encerrar pedindo que vocês leiam esse capítulo, chama O Comportamento na Casa de Deus, está lá em Testemunhos Seletos, volume 2. Eu li pouca coisa do que tem lá, mas eu digo por mim também, talvez se eu tivesse lido antes, mas se todos lessem isso, talvez eu não precisasse estar trazendo esse sermão, porque a gente não precisaria estar ouvindo isso, porque eu também precisei. E é isso que eu desejo pela igreja. Às vezes, sei lá, eu posso ter sido falado alguma coisa que alguém não gostou, ter sido muito duro, mas eu acho que é para o bem da igreja que foram essas palavras e esses versos. Foi Deus que pediu para eu falar isso, e é por isso que eu trouxe essa palavra aqui. Vou chamar a irmã para louvar, Sheila, né? Shirley. Som. Mulher da vida, sem amigos, sem um lar, ferida aberta pra jamais cicatrizar. Maria, quando se encontrou com Salvador, provou a pura essência do que é o amor. Cobrar impostos era sua ocupação, roubava parte de toda a arrecadação. Quando o mestre o chamou, Zaqueu se transformou, devolveu ao povo tudo aquilo que roubou. Não há poesia, nem tampouco uma canção pra expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma, as forças se renovam quando há encontro com Jesus. Tomou pra si a esposa do seu próprio amigo, tirou-lhe a vida em terreno inimigo. Davi chorou ao perceber a situação. Deus falou: ele é conforme o meu coração. Pra quem acha que já não existe mais jeito, Jesus aceita o pecador sem preconceitos. Quando se coloca Jesus Cristo sempre à frente, a culpa é retirada, feridas são curadas. Não há poesia, nem tampouco uma canção pra expressar
expressar a gratidão de quem recebeu perdão. A vida se transforma, as forças se renovam quando a encontro com Jesus. As forças se renovam quando a encontro com Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, finalizamos aqui esse culto a Ti, ó Deus, em honra a Ti, ó Deus, em adoração a Ti, ó Pai. Se ouvimos o que ouvimos hoje, ó Deus, é porque eu preciso, e é porque a Tua igreja também precisa, ó Deus. Então nos abençoa, Deus, a não só ouvir e entender e guardar isso, ó Deus, mas aplicar em nossas vidas tudo o que a gente aprendeu aqui, ó Deus. Nos ajuda a ser racionais, ó Deus, a questionar mais, não por rebeldia, ó Deus, mas para que seja um culto, ó Deus, que a gente seja feito consciente, ó Deus, lógico. É isso que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar a fazer isso, ó Deus. Nos ajuda a ter reverência na Tua casa, a entender que aqui não é qualquer lugar, ó Deus. Aqui é onde o Senhor se encontra conosco, ó Deus, onde o Senhor se congrega com seus filhos, ó Deus, e onde o Senhor expressa a Sua palavra, através dela falada, através dela cantada, ó Deus, através de toda a doxologia de culto que é feita aqui. É isso que eu te peço, Deus, que o Senhor nos faça entender isso e inculque em nossas mentes, nos livre de todo o mal e nos abençoe. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pode ouvir meu louvor, vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui entreguei o meu coração, minha vida agora está nas mãos do meu Salvador.